Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Renato Mendes, sócio fundador da Orgânica. Renato, vamos falar um pouquinho de você agora. Você é o meu colega, você começou Sim. como jornalista. Sim. Eu fiz faculdade de comunicação social e o meu sonho, quando eu tinha ali 18 anos, era ser um jornalista de economia. Mas foi um sonho que durou pouco, eu logo vi que eu não tinha o talento que você tem, o talento necessário para essa profissão. Então eu fiquei, menos de 3 anos trabalhando com isso. E como que você fez a transição? Eu fui aprovado num mestrado fora do Brasil, eu fui para a Espanha estudar economia e na volta eu já percebi que eu tinha oportunidade de fazer outras coisas. Falei, acho que gosto mais de outras coisas ligadas a negócio e fui trabalhar num modelo de consultoria, uma consultoria pequena, e comecei a entender que fazia mais sentido porque eu estava me propondo, que eu queria, tinha mais prazer disso do que em trabalhar como jornalista, mas sou teu colega de formação. Você trabalhou aonde, Renato, como jornalista? Como jornalista, o primeiro emprego que eu tive foi um estágio na TV Globo, então eu fiquei 6 meses lá. Depois eu trabalhei na Isto é Dinheiro. Que eu também trabalhei. Você também trabalhou, e o Sambrana também, fomos colegas lá na época. E depois eu tive uma passagem muito rápida pela Exame, pela Você S.A., e aí eu comecei a fazer o mestrado aqui na USP, e aí eu fui aprovado lá fora e fui fazer Economia Internacional na Espanha. E aí acabou que nunca mais voltei, enfim, às vezes escrevo, mas... E aí depois, voltando, você foi para uma consultoria e aí você foi trabalhar numa das startups mais quentes aqui do Brasil, que era a Netshoes na época. Você ficou lá de quando a quando? Eu conheci o pessoal da Netshoes numa reunião de trabalho, tentando vender um projeto para eles. E o Márcio, no final, falou para mim, O Márcio, que você está se referindo, o Márcio Curian, perdão, que é o fundador da Netshoes. Ele me chamou para conversar e falou, eu não sei se é essa empresa, mas eu quero que você venha trabalhar com a gente. No momento eu estava bem, eu falei para ele, não tem interesse, deixa eu tocar minha vida com outras coisas. Depois a gente voltou a se falar e o Márcio tem um brilho, tem uma luz, tem uma coisa do empreendedor, que eu brincava com ele, que toda vez que eu conversava com ele eu me energizava, assim, sentia que ele era capaz de fazer qualquer coisa. Então eu começo a fazer alguns projetos com a Netshoes, a gente meio se namorando, e aí eu tive uma trajetória com eles ali de trabalho mesmo, como funcionário, de praticamente 2010 ali e saí no final de 2015. E aí tive a oportunidade de passar, como você falou, por quase todas as etapas, todos os departamentos da empresa, o que para mim foi muito rico. Pelo que lá, você pode contar? Eu entrei como um cara ali que trabalharia em comunicação dentro do marketing. Depois eu fui aumentando o escopo dentro do marketing, cheguei a ser responsável por o que a gente chama de Marketing Communications, primeiro para o Brasil, depois a gente lançou a Argentina, depois México, então era responsável por isso nesses 3 países. Depois eu fui me reportar ao CFO, trabalhando um pouco com estratégia, com a parte financeira, relação com investidores, ajudando, e depois eu fui trabalhar na parte comercial, ajudando a Netshoes, tanto numa transição de um modelo que a gente tinha de varejo para um modelo de category management, que a gente fez lá dentro, e também trabalhando principalmente aí, ajudando ali na liderança do projeto de marca própria. Então foram quase 6 anos que pareceram 18 anos. Né? Tá. Agora a Netshoes é um caso interessante, porque ela caminhava, muita gente apostava que ela seria o primeiro unicórnio brasileiro. Ela chegou a abrir o capital dos Estados Unidos, não virou unicórnio quando abriu o capital e hoje foi comprada, se não me engano foi no ano passado, pelo Magazine Luiza. O que aconteceu nesse meio tempo de que se tinha muita expectativa em relação à Netshoes e de repente ela não cumpriu toda aquela expectativa que se tinha em relação a ela? Eu acho que é difícil... Eu brinco, né? Eu escuto essa pergunta muito, né? E brinco dizendo, acho que se as pessoas que estavam lá soubessem, a gente teria feito diferente, né? Na época. Mas a minha leitura ela foi a primeira startup brasileira, né? Com um mindset de Vale do Silício. O que isso quer dizer? Ela foi a primeira startup, eu acho que do Brasil, que trabalhava com uma lógica de funding, né? De captar recurso, de queimar a caixa, com o objetivo de crescer o mais rápido possível. Então a gente investia muito em mídia paga, investia muito em aquisição, mesmo esse custo subindo, não tinha problema, a gente investia mais dinheiro, sempre com o objetivo de top line, faturamento, market share, e esse negócio vai girando. Mas sem se preocupar com a rentabilidade. Sem se preocupando, mas não dando foco no bottom line, não dando foco no que acontecia na última linha, e aí captava mais recursos, crescia mais. E essa lógica, o que acho que hoje fica muito claro, e aí de novo, né, o óbvio só é óbvio quando a gente olha para trás. Acho que hoje fica muito claro é que em algum momento essas startups elas vão continuar em algum momento levantando recursos e queimando caixa, mas em algum momento elas vão ter que se tornar rentáveis.
E eu acho que a Netshoes não foi capaz de fazer essa virada no tempo hábil, comunicar isso de uma maneira bacana para os investidores. Então ela teve um desfecho que não era o que ninguém imaginava, né? Não era o que ninguém imaginava, mas que acho que ela se perpetua estando junto da Magazine Luiza, acho que não podia estar em melhor companhia. Isso não dá para a gente comparar a Netshoes com exemplos recentes? O que eu quero falar de exemplos recentes é citar o Uber, o WeWork, que são empresas altamente capitalizadas por fundo de Venture Capital e que hoje estão, cada uma com o seu respectivo problema, mas buscando caminho para ser rentável. Ou seja, se tirou um pouco o foco de crescer a qualquer custo. Ainda se quer crescer, evidentemente, mas que tenha uma trajetória, pelo menos tenha no final do túnel um caminho onde você vai encontrar rentabilidade. Sem dúvida, porque tanto a Netshoes quanto elas beberam da mesma fonte. Elas são esse modelo, a enésima potência. Né? Claro. E, de novo, o que a gente vê é isso, investidores que não estão, né, tão tolerantes em relação a esse tipo de postura. Então, os investidores também estão puxando a corda para os empreendedores buscarem modelos sustentáveis. Tá certo. E você saiu da Netshoes e criou a Orgânica? Eu saí da Netshoes, o Rony, que foi uma pessoa que a gente trabalhou junto lá na Netshoes, já tinha começado, que era o embrião da Orgânica, e a gente se juntou. O Rony atendia mais empresas grandes, eu estava, depois de sair da Netshoes, trabalhei um pouco como um advisor na iBricks, que é um fundo aqui de Venture Capital, do Pedro Sirotsky. E quando eu conversei com o Rony, eu falei, Rony, eu acho que a Orgânica é legal, quero estar contigo, mas eu entendo que a gente tem um posicionamento um pouco diferente. Vamos olhar mais para as startups que ninguém está atendendo esse nicho. Você está brigando com McKinsey, com Bain, e a gente deveria ser o melhor amigo do empreendedor, que, by the way, é o que a gente sabe fazer. O nosso track record não é de trabalhar em grandes corporações, é trabalhar nessa startup que cresceu de maneira acelerada. E aí nasce a Netshoes, a Orgânica, e que depois a gente monta esse veículo de investimento e estamos aí no nosso 5º ano de vida, muito felizes. Eu te identifiquei aqui no começo, te chamei de jornalista, consultor, investidor, mas você é professor também? Eu sou professor no INSPER, já há quase 4 anos, então eu comecei dentro do departamento de marketing, né? Eu fui coordenador da pós-graduação de marketing digital, que a gente montou lá no INSPER lá atrás, eu e a Marta Gabriel. Depois deixei de ser coordenador, só virei professor de algumas disciplinas e agora também leciono lá no INSPER numa outra cadeira que é de empreendedorismo. Então eu sou o responsável pelas disciplinas de growth, né? Que hoje o marketing digital mudou de nome, é growth, mas a lógica é a mesma. Renato, estamos chegando ao final. Bate-bola, perguntas curtas, respostas rápidas também. Tá bom. Começar, quem te influenciou? Quem me influenciou? Eu acho que o Márcio com o Ruyan foi uma grande influência, pela capacidade de criar coisas, de não ter medo de errar, de estar o tempo inteiro testando, mudando de opinião, indo, voltando, tudo com muita velocidade, aprendendo e é um cara que era um trator e me influenciou e me influencia muito até hoje. Um empreendedor que você admira? Vou dar 2, cada um no seu mundo. Tá. Acho que um lá na estratosfera, Bill Gates, ter assistido esse documentário dele recente na Netflix, eu falei, caramba, não imaginava que esse cara tinha essa cabeça, esse jeito de pensar, eu sabia tudo que ele construiu, eu não sabia para onde ele estava indo. E acho que no microcosmos, um cara que eu admiro muito, que eu tive a oportunidade de ser mentor dele, é o Edmar Ferreira, que até pouco tempo atrás era o CEO da Rock Content. Esse foi o cara que tem uma disciplina, uma capacidade de desenhar processo, o cara é um craque nessa lógica de venda B2B que a gente falou aqui. Um erro que você cometeu? Temos quanto tempo aqui Não, acho que os erros que eu cometi, normalmente, eles aconteceram quando eu estava sendo, a gente fala isso muito no Orgânica, quando a gente estava sendo drivado pelo medo, né? Quando você toma uma decisão com medo, você normalmente não tira o melhor ali da tua intuição. Então, acho que os erros que eu cometi, normalmente eles estão ligados à demora na tomada de decisão. A demora de tomar a decisão de desligamento de uma pessoa, a demora na tomada de decisão de mudar o perfil de uma empresa. Então, eu acho que o aprendizado que eu tenho é que às vezes a gente já tem a gente tem 70% da informação e tem que tomar a decisão. E eu acho que eu me policio muito a tentar ser mais rápido nessas viradas de chave. E um acerto? Acho que o acerto acho que a tua descrição mostra um pouco, é a capacidade de ter me reinventado ao longo da minha vida 3, 4 vezes, né? Então começa como jornalista, depois fui trabalhar no digital em consultoria, depois em redes sociais, depois no e-commerce, depois ajudando startup, agora fundo e tenho certeza que vão ter outros ciclos aí pela frente. Mais para frente eu posso te entrevistar e você vai estar numa outra carreira, numa outra profissão. Um livro?
Cara, citaria o livro que eu escrevi com o Rony, que é o Mude ou Morra. Então foi um livro que virou best-seller aqui no Brasil de empreendedorismo, Mude ou Morra. E a gente foi finalista do Prêmio Jabuti, ano passado, numa categoria de economia criativa e inovação. E eu acho que para quem quer começar nesse nosso mundo, a Bíblia é ler o Startup Enxuta, é o Lean Startup. Eu acho que é o livro 1, é um livro que me impactou muito quando eu li. Eu falei, uau, né? Nossa, a gente faz um pouco disso sem saber e é muito legal. E um hobby? O meu hobby, eu volto à minha origem de jornalista e hoje o hobby que me dá mais prazer é de escrever. Então, escrever o Mude ou Morra foi uma jornada árdua, mas ela foi muito prazerosa. E eu tento escrever pelo menos, sei lá, 1 ou 2 horas por semana. Tento escrever artigos, eu tento escrever... Eu tenho muita paixão por esse hobby de escrever. E onde você arranja tempo para escrever e fazer tudo isso que você descreveu aqui para mim que você faz? Não sei. A gente faz de tudo um pouco, vai fazendo, pega Uber, escreve no Uber, ouve podcast, grava áudio, trabalha depois que os filhos dormem, mas a gente dá um jeito de fazer tudo isso, porque acho que tem que ter sempre amor, tem que ter muito tesão, senão não funciona. Renato, obrigado por participar do Café com o Investidor. Eu que agradeço. Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu conversei com o Renato Mendes, sócio fundador da Orgânica. Não se esqueça de curtir a página do Neofeed no YouTube. E você também pode ouvir este programa nas principais plataformas de podcasts. Muito obrigado, valeu e até a próxima.